vai falar no Evangelho, Jesus Cristo, aleluia. Sua palavra é alimento e dá vida, aleluia. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunha oculares e ministros da palavra. Assim, sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez do ensinamento que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama se espalhou por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio da cidade de Nazaré, onde tinha se criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhes o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e ao cego a recuperação das vistas, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Irmãos, irmãs, é para nós palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Queridos irmãos e irmãs, a leitura de hoje está um pouco grande, não é? Tanto a primeira leitura quanto a segunda e o Evangelho. Então, por isso, fiz algumas anotações aqui para que vocês possam ir junto, entendendo passo a passo de cada leitura e também do Evangelho. E desse domingo em que nós estamos vivendo, nesse terceiro domingo do tempo comum. Vocês viram que esse ano os Evangelhos é de Lucas. E Lucas, ele tem um escrito muito fácil, né? Muito mais fácil do que os outros evangelistas, e traduz assim o nosso linguajar. No domingo passado, só relembrando assim, no domingo passado, a segunda leitura tem a ver com a de hoje, e o Evangelho também. Jesus, depois de ser batizado no domingo retrasado, então ele vai para a missão, fazendo o seu primeiro
a sua primeira manifestação de graça para o povo, transformando aquela festa que estava um pouco já ficando triste, transformando a água em vinho. Foi o primeiro milagre também, a primeira atividade que Jesus ele manifesta depois de batizado. E a primeira leitura, a segunda leitura também nos colocou no domingo passado, Coríntios, que na nossa igreja tem diversos dons, não é? Diversos carismas e também diversas atividades, mas o Espírito é o mesmo. Ele estava nos preparando para que hoje, então, Ele coloca essa responsabilidade para cada um de nós que somos batizados. Então vamos agora nos concentrarmos assim um pouco na reflexão e sair daqui entendendo o que Deus quer para com cada um de nós. Na primeira leitura que vocês ouviram, tirada lá do Antigo Testamento, do livro de Neemias, eu tirei o último versículo dessa leitura, dizendo assim: o que o profeta nos colocou: não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Quando Esdras ele vai ao público, ele vai para proclamar a palavra de Deus para o povo. A nossa missa hoje vai durar 1h20, não é muito, 1h10, 1h20. E lá naquele dia, naquela praça, o povo reuniu de manhã, desde cedinho, e foi até ao meio-dia, porque o povo estava sedento, querendo ver algo importante de Deus na vida de cada um deles. E por isso que quando Esdras fazia a leitura, no final de cada leitura, o povo se colocava de pé e dizia amém, amém, dizendo: é isso que nós estamos querendo para a nossa vida. Quando nós dizemos amém para Deus, é porque estamos satisfeitos e estamos compreendendo o que Deus quer para com cada um de nós. E é bonito quando a gente entende e coloca em prática a palavra de Deus. E o povo ansioso, e vocês viram o que a leitura diz, né? Adulto, jovem e criança, que era capaz de entender a palavra, chorava de alegria por ter uma oportunidade de Deus estar presente na vida deles. E nós hoje, como será essa palavra de Deus na nossa vida? E é importante nós sabermos que todas as celebrações, ela deveria levar a Assembleia a um autêntico renascimento interior, ou seja, um maior compromisso com a palavra de Deus em nossa missão. Quando vocês vêm para a igreja, vocês vêm com a finalidade de mudar de vida, né? Buscar Deus, alimentar da palavra dele, para que durante a semana se sinta seguro pela graça de Deus. E todas as celebrações e a palavra de Deus, ela tem essa motivação para com cada um de nós. Se nós virmos aqui voltarmos pior do que chegamos, que sentido tem a palavra de Deus na nossa vida? A palavra de Deus é para transformar cada um de nós para a missão que foi nos dada. Então, Esdras nos coloca essa grande graça, dizendo que é importante nós saciarmos desta palavra, para que a gente possa também levar àqueles que mais necessitam. E é riquíssimo a palavra. E quando eles vão com alegria. E lá no meio da leitura diz assim, não é? O povo voltou para casa feliz da vida e ofereceram o melhor para aqueles que não tinham nada, alimentando, não é? Com alimento e com vinho, com comida. É isso, queridos irmãos e irmãs, que no nosso dia a dia, o que resta para nós hoje? Como nós devemos acolher o outro? Como em família nós devemos vivermos? Como devemos viver também a nossa vida na sociedade? É através da palavra de Deus que nós compreendemos quem é aquele que está ao nosso lado. Já a segunda leitura que vocês ouviram, tirado da carta aos Coríntios, a leitura nos coloca: antes, pelo contrário, o membro do corpo que parece ser mais fraco, são muito mais necessário
do que a gente pensa. E bonito aqui que essa leitura, Paulo faz a comparação da igreja com o nosso corpo. Ele faz a comparação com o nosso corpo. E se a gente olhar bem, como é bonito, né? Quando a gente olha, a gente vai na frente do espelho e olha o nosso corpo. Não sei se vocês têm essa mania ou essa capacidade de ver assim a beleza sua, não é? Eu tenho. E eu tenho hora que eu vou lá em frente ao espelho, fico olhando assim e falo, oh, mas Deus me fez uma gracinha, não é? Deus me fez bonito. Faça isso, querido, que vocês nunca fizeram, que aí a gente fica assim com medo do corpo da gente, fica botando mil e um defeitos, né? Mas a coisa mais preciosa é o ser humano, o corpo, né? E o corpo é formado de diversos membros. E aí a gente acha que o nosso dedinho não tem valor nenhum. Quando eu estava fazendo a reflexão dessa leitura, eu falei, eu acho que o meu dedinho não tem finalidade nenhuma do meu corpo. Aí eu peguei e fui morder ele. Aí você depois pode fazer isso também, né? Aí na vossa casa, pega o dedinho aí, bota na boca e morde com força para vocês verem. Que a gente vai sentir dor. Vai sentir que ele é importante no membro, mexe com todos os outros membros. Por que eu estou dizendo isso, queridos irmãos e irmãs? A nossa igreja, muitas vezes a gente dá o destaque para o padre. Claro que o padre é importante. Mas antes do padre chegar aqui, para fazer a reflexão, houve a zeladora que teve aqui, não é? Fazendo o seu trabalho, limpando esta igreja. Houve também pessoas que prepararam a liturgia. Houve pessoas que ensaiaram, prepararam os cantos. É importante quanto o padre. Vocês que estão aqui também no banco, é importante quanto o padre. Será que adiantaria o padre estar aqui falando para a parede se vocês não estivessem aqui? E muitas vezes nós não vemos, não reparamos isso, não é? A igreja é nós, e nós somos esse membro. E como é bonito, Paulo motiva o povo nessa maneira, dizendo: procura mostrar que a comunidade cristã pode ser comparada como o corpo humano, com muitos membros. Cada um dos membros do corpo e da comunidade tem sua importância em sua função, que não pode ser desprezada pelo outro. Que bonito, não é? A gente saber que o nosso corpo não tem um membro desgarrado do outro, mas um vai integrando e formando esse corpo. Assim também é a vida da nossa igreja. A nossa igreja é o Papa, é o Bispo, é o Padre, é o ministro, é o coordenador, é o leitor, é a Assembleia. Tem que estar integrado uns aos outros. E ele finaliza com uma reflexão muito importante, que nós devemos observar isso. Diz bem assim: unido pelo mesmo Espírito, os membros da comunidade formam o corpo místico de Cristo. Vocês entenderam? Para Cristo estar aqui, depende de cada um de nós. Nós somos esses membros que formamos o corpo místico de Cristo. Então por isso que nós devemos compreender que eu, você, nós somos essa graça que Deus nos oferece. E nós formamos essa comunidade. E essa comunidade não pode ter defeito e não pode ser desprezada por ninguém. E aí lá ele coloca que cada um tem sua função. Aquele um que tem o dom da cura, aquele um que tem o dom da palavra, aquele que tem o dom de aconselhar. Mas nem todos são profeta, nem todos são discípulo e nem todos são padre. Cada um com sua função. Então, queridos irmãos e irmãs, seja alegre você quando exercer qualquer função na vida da sua comunidade. Talvez você fale, eu estou no banco, não tenho a função. Tem sim, você tem aqui, porque você acredita na Eucaristia e vem sempre aqui comungar. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Quando eu venho com alegria. Venho para transformar a minha vida nessa ação misericordiosa de Deus, através do seu Filho Jesus. Então, essa primeira leitura nos coloca o mesmo Espírito que levou o Papa à consagração, ao Bispo Bruno, ao Padre Celestino, também
a cada um de vocês. Não tem distinção. O Espírito, não é? E aí a leitura fala assim que somos formados no único. Não é 2, 3 Espíritos, não. Somos único. Então é impossível, numa época dessa, a gente como cristão rejeitar o outro, né? Ter mágoa, ter ódio, não saber acolher o outro, porque o Espírito é o mesmo. É essa graça que Deus oferece a cada um de nós através dessa leitura e também em várias leituras da nossa igreja. Já a leitura do Evangelho, peguei aquela última parte, que ela é importante na nossa vida, e diz bem assim, ó: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. O que nós ouvimos na palavra de Deus, o que nós ouvimos no Evangelho na primeira leitura e na segunda, algo importante do ungido de Deus é Jesus Cristo, que foi ungido. Jesus foi ungido pelo Espírito para proclamar a boa nova aos pobres. Pelo batismo, nós também recebemos a unção do Espírito para exercer nossa missão. E aí pode vir uma perguntinha para cada um de nós, para mim e para vocês. Pode vir essa pergunta: o que eu estou fazendo para exercer com dignidade o meu ministério de batizado? O que você está fazendo? Tem hora que a gente questiona o outro, né? Mas a gente não questiona a gente mesmo, não é? Você, o que você está fazendo para levar esse Espírito para Deus, para a sociedade, no seu trabalho, na comunidade e dentro da sua família? E aí nós podemos descer um pouco mais. Lucas, ele também quis contribuir com a comunidade, que muito estava duvidando do que era falado de boca a boca, e duvidando também dos outros discípulos. Então Lucas, com o maior cuidado, ele faz o estudo minucioso e coloca e tira a dúvida do povo. Quando a gente está com dúvida, a gente tem que buscar aquele que conhece, não é? E Lucas, ele enaltece Teófilo, dizendo a Teófilo que tinha feito o estudo e que a partir daquele momento, aonde ele estivesse, ele não ia deixar o povo com dúvida, porque ele tinha compreendido, tinha entendido a graça que Deus fez através da palavra de Deus. Por isso, o autor coloca Teófilo como amigo de Deus, aquele que zelava das coisas de Deus. E nós, não somos amigos de Deus também? Quando zelamos dos bens que Deus nos oferece, os sacramentos que nós recebemos, também no nosso dia a dia, no nosso trabalho na igreja no dia a dia, é importante a gente também fazer essa reflexão. Se eu sou amigo de Deus, eu também quero fazer o melhor para agradar esse amigo. Vocês que têm amigo, não é? A gente gosta de estar ao lado do amigo e quer fazer o bem para o amigo, não é? Então também devemos fazer o bem para a graça de Deus. Na vida de Jesus está a nossa vida. No segmento de Jesus também nós seguimos. Na missão dele também está a nossa missão de batizado. Jesus, ungido pelo Espírito, cumpriu a profecia do profeta Isaías, restaurando a dignidade daquele povo a qual tinha perdido. A proposta de Jesus é libertar as pessoas de qualquer situação de opressão, miséria, promover a integridade e a vida de todos. Como batizado, devemos também levar e restaurar vida nova com dignidade. É importante. Jesus, ele faz esse trabalho para o bem da sociedade, para o bem do povo. E eu, você e nós, o que estamos fazendo? Hoje, muitas vezes, nós deixamos ser levados pela ideologia, não é? E não pela graça de Deus. É muito fácil, eu, Padre Celestino, posso manipular a palavra de Deus. Você também pode manipular a palavra de Deus por o seu próprio interesse. Mas depois lá em cima a gente vai ter que acertar conta com Deus.
Por isso Jesus, quando ele vem, ele faz a vontade de Deus, a vontade do Pai. E essa vontade é que nós devemos também fazer. E terminando a reflexão desse domingo, eu gostaria de deixar essa mensagem bonita que tirei da liturgia diária, dizendo assim, ó: o cristão ungido pelo Espírito é alguém que não se conforma com a maldade, a esperteza, o oportunismo, a violência, a injustiça reinante na sociedade. Quem se acomoda diante de tanto sofrimento não entendeu ou não procura entender o que o Mestre viveu e nos ensinou. Muito forte essas palavras, não é? São palavras fortes. E muitas vezes nós acomodamos diante da realidade. E agora, ultimamente, vocês estão vendo aí na televisão aquele desastre de Mariana, não é? O que eu tenho a ver com aquilo? Oh, lá em Minas Gerais, Brumadinho, não é? O que eu tenho a ver com aquilo? O que vocês têm a ver? Temos sim, todos nós temos a ver. É vida que está sendo desperdiçada lá, não é? Por interesse de poucos. Talvez aqui para nós não atinge não, mas você, hoje a sociedade nossa, qual é a maior violência que atinge as nossas famílias? A droga. Talvez você conhece, tem amigo que tem filho com droga, fala, não, isso não é coisa minha não vou me meter nisso não. Isso é coisa daquela família para resolver. E quando tiver na minha também? Como é que posso ser? Então são coisas que a gente tem que não se conformar com as coisas que levam a destruir a família, destruir a comunidade. Nós temos que intervir sim. E temos que nos colocar como Jesus colocou para o bem de todos. E muitas coisas acontecem. Talvez na nossa sociedade aqui, quantas coisas estão passando aí, e eu tenho medo de falar porque não está me atingindo. Mas a hora que me atingir, aí a palavra de Deus, ela vai ser suficiente só para aquele momento? Não, a palavra de Deus tem que ser eficiente e estar no nosso coração no dia a dia, no momento de alegria, no momento de sofrimento, para que a gente possa restaurar com dignidade o ser cristão no dia a dia. Nada mais do que isso que a leitura nos ofereceu hoje. E que cada um de vocês também possa voltar para vossas casas abastecido dessa palavra e vendo o que você, como cristão, pode fazer para o melhor do sacramento que você recebeu, o Espírito do seu batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser.